E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Denis, trabalho com psicanálise clínica e hoje eu quero trazer um tema para a gente refletir um pouco, para que a gente possa pensar como isso se aplica, mesmo que a gente não se dê conta, mas de alguma forma nos faz pensar de uma forma, nos faz agir de uma certa forma e tomar determinadas ações, que são os contratos invisíveis. E essa ideia, pessoal, de um contrato invisível, a gente pode partir de o que é um contrato, não? Um acordo entre duas pessoas e que existe uma firma ali embaixo, existe uma assinatura em que ambas as partes estão de acordo. Mas imagina a ideia de que você inconscientemente faz um acordo, né? Faz um acordo invisível com a pessoa e a partir do momento em que você faz esse acordo, consciente ou inconsciente, você passa a agir e tomar determinadas ações na sua vida baseado nesse contrato. Então, vamos pensar um pouco mais sobre esse tema. Imagina que você vem de um determinado lugar, espaço, onde de alguma forma te colocaram dentro de uma caixa, te colocaram dentro de uma ideia de que você, por ser você e por ter nascido em determinado lugar e por ser filho de fulano, você está pré-determinado a ter determinada vida, a determinado estilo de vida, a determinados acessos. E você, vamos contextualizar um pouco mais. A gente agora é adulto, né? Mas imagina que você fosse ainda adolescente, que você ainda estivesse formando a sua identidade. E nesse momento dessa formação dessa identidade, você, sem querer, fizesse um contrato invisível com essa pessoa e desde esse momento em que você fez esse contrato invisível, tudo que veio passando na sua vida no decorrer do tempo está intrinsecamente ligado a esse contrato invisível. E o que pode acontecer nesse contrato é que alguma ideia que é passada para você, alguma predeterminação que é passada para você, constrói ali a sua identidade. E baseado nisso, as suas ações futuras estão internamente e intrinsecamente ligadas a isso. Então, colocamos um exemplo. Imagina que você, por ser filho de médicos, sua família decidiu que você seria médico. Então você faz, bom, se vovô foi médico, papai foi médico, eu também tenho que ser médico. E mais que pensar que você tem que ser médico, o seu pai de alguma forma falou, você tem que seguir com a linhagem da família. É dizer, você tem que seguir essa geração, essa coisa que a gente criou, né? Esta linha profissional. E você se mete a estudar medicina. E logo você se forma, faz sua residência, faz tudo, começa a trabalhar e não se sente bem nesse lugar. Você acredita que fez uma escolha consciente, mas na verdade existe algo ali por trás. É dizer, você não escolheu de tudo essa ideia, mas de alguma forma você assinou um contrato invisível e esse contrato invisível está levando você para um lugar e levou você para um lugar onde afinal você não era feliz de tudo. O que pode passar também são padrões de relacionamento, onde você viu na sua casa seu pai e sua mãe ter um certo tipo de relação e de alguma forma ali foi introjetado na sua mentalidade, na sua cabeça, que esse era o padrão correto de relações. E aí no momento em que você começa a se relacionar, você não se encontra feliz de tudo. É dizer, se a gente parte da premissa que se esse contrato social, que sem querer você assinou com sua mente, está levando você para um lugar onde você não se sente bem, não se sente completo, é dizer, você sente que sempre está
ou tropeçando na mesma pedra, ou as ações que você está tomando não são de todas você, pode existir aí esse contrato invisível que você, sem querer, assinou e agora você não sabe exatamente como se desfazer disso. Acredito que são 2 pontos que a gente tem que levar em consideração para saber se a gente fez um contrato invisível e se existe a necessidade de romper isso. O primeiro é você sentir incômodo com os padrões que você tem, com os comportamentos que você tem, com os hábitos que você tem, e isso gera um incômodo. Você sente que sempre está tropeçando no mesmo lugar, é dizer, você sempre comete o mesmo erro e você não tem ideia por que isso acontece e por qual motivo isso segue acontecendo repetitivamente na sua vida, né? De forma repetida na sua vida. E esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente conseguir pensar se essas escolhas que eu fiz para mim são verdadeiramente minhas ou essas escolhas que eu fiz, ela está mais ligada ao outro. É dizer, o outro escolheu o que eu deveria ser, baseado ou na sua trajetória ou nas suas frustrações e de alguma forma passou isso para mim. E por ter passado isso para mim, eu sinto que tenho a obrigação de seguir com esse legado ou essa ideia e no final está me gerando esse incômodo. A partir do momento em que a gente consegue pensar que existe isso por detrás e que a gente sempre está tropeçando no mesmo lugar, a gente sempre está com as mesmas queixas, as mesmas angústias, as mesmas reclamações, é um sinal de que esse comportamento, essa escolha, essa atitude que você tomou, igual, não é sua. E sem querer, por ter feito esse contrato, você não sabe nem como se desfazer dessa ideia que foi aí posta para você como realidade e algo que você deveria viver ou deveria ter como correto. E a partir do momento em que a gente tem esse incômodo, que a gente sente que é uma repetição, que parece que sempre a gente cai no mesmo lugar, a gente sempre está batendo com a cara no mesmo lugar, já são os sinais que a gente precisa ter para entender que esse não é o caminho correto. E você pode me perguntar, ok, beleza, então eu realmente tenho isso, eu realmente criei, sem querer, esse contrato, né? Eu tenho esse contrato assinado e como eu faço para me desfazer dele? Beleza, a gente já sabe que a gente tem um incômodo, isso não é normal. Então, pessoal, pede da gente que a gente analise a gente mesmo para perceber se em algum momento essa ideia, esse pensamento foi passado para a gente e quem passou isso para a gente e de que forma primeiro eu posso me desfazer disso e me desfazendo dessa ideia, desse pensamento, desse comportamento, qual pessoa eu estarei desfazendo esse contrato. Porque no final das contas, a gente pode falar que foi algo passado por pai e por mãe, então é bem mais difícil a gente conseguir romper isso, né? Como o pai e a mãe têm essa figura tão importante na vida da gente, né? Como o nosso primeiro amor, o primeiro lugar onde a gente se sente amado e acolhido, é muito mais difícil a gente conseguir romper essa ideia ou pensamento que foi passada para a gente. Mas não é impossível. Afinal, a partir do momento em que eles passaram isso, consciente ou inconscientemente, romper com essa ideia passada
não faz com que exista a possibilidade de que os nossos pais ou nos deixem de querer ou sinta que hemos decepcionado eles de alguma forma. Mas, por exemplo, se cabe a possibilidade de que desfazer esse contrato exista um certo desprezo dos seus pais, um certo rancor dos seus pais, tá tudo bem também. É dizer, é sempre importante lembrar que os nossos pais também são adultos. Os nossos pais também estão vivendo isso pela primeira vez. Então, a gente poder romper com isso não quer dizer, obrigatoriamente, que os nossos pais vão deixar de sentir orgulho da gente ou vai deixar de amar e querer a gente. Possa ser que passe também. Mas, no final das contas, a partir do momento em que a gente, como adulto, sofre por uma ideia que foi passada por um contrato que, sem querer, a gente assinou de forma inconsciente e a gente está sofrendo, a gente tem que assumir essa responsabilidade e saber que você é responsável por você e que, se desfazer desse contrato de alguma forma não é positivo para a relação que você tem com seus pais, isso nem de tudo é problema seu. E creio que possivelmente, se você tem esse contrato e de alguma forma você decepciona seus pais, em algum momento eles vão entender também, porque o amor pode tudo, né? E a gente consegue evoluir, a gente consegue deixar isso de lado para buscar mais essa fluidez que um mesmo busca na sua vida. E aí esse é um primeiro ponto, que eu acredito que será o mais difícil. E também a gente pode acreditar que esse contrato ele também pode ser familiar, então aí já tem um pouco mais de margem da gente conseguir mudar sem ter um problema, sem sentir que a gente está perdendo algo. Cultural também, ou até passado por professores, maestros, tutores pela vida da gente. Mas o mais importante, de alguma forma que eu tentei passar a ideia de que desfazer desse contrato vai gerar rejeição do outro, mas igualmente, pessoal, a gente é responsável pela vida da gente, né? A gente é responsável pela nossa felicidade. Então, não cabe a ideia de que, por ter esse contrato, por ter essa ideia posta nesse social, eu esteja obrigado a sofrer. Ou que a gente esteja obrigado a sofrer. Então, passando por esse lugar, onde a gente consegue notar que existe esse contrato, que a gente consegue ter claro que existe esse contrato, o segundo passo já seria a gente conseguir se desvincular dessa ideia, conseguir desfazer esse contrato de alguma forma e, mais uma vez, chegar mais próximo de onde a gente se sente feliz. Sente que os caminhos que a gente está escolhendo para a nossa vida são mais conscientes, são mais benéficos e a gente pode encontrar essa paz com a gente mesmo. Porque não vale a pena a ideia de que existe uma condenação, existe algo desenhado e pré-escrito de como a gente tem que viver a nossa vida. E, bom, acredito que a ideia do contrato invisível pode dar pra gente aí uma chamazinha, né? Uma chama de, será que eu tenho alguma coisa dessa natureza dentro de mim? E, bom, pessoal, espero que vocês possam refletir um pouco sobre o tema, que vocês possam buscar em vocês se existe esses contratos invisíveis
e que está impedindo de você chegar nesse lugar, é dizer, nesse lugar onde você se sente bem com você mesmo e possa, mais uma vez, como se fosse um quebra-cabeça de si mesmo, poder evoluir como ser humano, como pessoa e sentir mais paz e plenitude consigo mesmo. E bom, até o próximo vídeo.